O que uma tomada elétrica, uma corda vibrando, uma onda do mar e um alto-falante tocando música têm em comum? Todos eles produzem fenômenos que se repetem, e existe uma função capaz de descrever esse comportamento. Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos observar então uma animação de uma função seno. O que ela tem de tão especial? Veja que o nosso carro, ele sobe, desce, ele sobe e desce, e percebam que o comportamento dele se repete. O fato de se repetir, nós chamamos o tempo de repetição de uma volta completa, significa um período. Então essa função ela se repete. Então ela é uma função periódica. E a função que descreve isso é uma função seno. Tá? E ela é vista então em sinal elétrico, numa corda, ela tem aqui esse comportamento de ficar sempre se repetindo ao longo do tempo. Então, é uma curva então que se repete. Essa é a função seno. Tá? E a função seno descreve então fenômenos periódicos. Agora aqui no Mathcad vamos observar então a função seno. A função seno então, vamos alterar aqui os limites, né? É uma função periódica, isso que diferencia ela de todas as outras. O que significa? Significa que ela tem um comportamento e depois ela repete esse comportamento durante vários ciclos. Tá? Então é isso que ela vai fazer, ela vai ficar se repetindo. Vamos botar um outro valor aqui, né? Então 10. Então veja o que acontece aqui, ó. Ela vai de 0. Vai até um ponto máximo, depois volta, veja que ela faz aqui uma senoide, depois ela continua fazendo o mesmo trabalho. Ó, ela continua fazendo aqui o seu mesmo comportamento. Essa é a função seno. Qual a particularidade dela? A particularidade dela é que ela começa do valor 0,0, né? Ela começa do ponto 0,0. Ah, ela tem uma irmã. Sim, ela tem uma irmã que é o cosseno de x. O cosseno de x, a particularidade dele é que ele começa do ponto mais alto, quando x igual a 0, o y igual a 1. Já no seno, não. Vamos até botar as duas aqui ao mesmo tempo. Ó. Vamos ver se a gente consegue mudar essa cor. Corzinha, vamos botar uma corzinha vermelha aqui, ó, né? Então nós temos aqui o cosseno, ele começa, o y e o x é igual a 0,0, ponto 0,0, e o cosseno ele começa no ponto 0,1. Essa é a grande diferença aqui entre os dois. Agora, pessoal, vamos trabalhar um pouco então com uma animação aqui da função seno e da função cosseno. Então veja que nós temos aqui uma função seno com um harmônico então com uma amplitude de 1,1. Vamos só ver ela aqui, então, se mexendo, né? Então, uma coisa comum dessa onda é que o quê? A nossa rede elétrica ela se comporta dessa forma, né? Então, ela é uma senoide. Quando a gente fala de 60 Hz, então a gente está falando que o período dela, que é o tempo que ela demora para dar um ciclo completo, ela dá 60 ciclos por segundo. Isso que quer dizer 60 Hz. Se for 50 Hz, é 50 ciclos, então, por segundo, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, se a gente mudar então para cosseno, o que vai acontecer? Elas estão defasadas daí, né? Ó, uma começa em cima, a outra começa do zero. Esse é o seno e o cosseno. E a particularidade deles é que eles se repetem. Agora vamos observar então uma outra curva aqui no nosso Wolfram. Vamos colocar aqui um seno de x. De x. Vamos ver se ele entendeu. Ó, ele entendeu. Então ele plotou aqui o nosso seno. E temos aqui então a curvinha aqui do nosso seno. Veja que o seno então ele tem uma característica, começar sempre do ponto 0 e assim ele segue, né? Então qual é a particularidade então da função seno? Ela se repete. Veja que depois de 2π, ela sempre vai se repetindo, né? Então ela vai no ponto máximo até o zero de novo, um ponto mínimo, volta a zero, e assim ela continua sempre se repetindo. Então o que mais aparece aqui? Não aparece aqui, são todos os reais, não tem mais muitas informações aqui relevantes, né? Nossa função seno, então, no Wolfram. Hoje conhecemos uma das funções mais importantes de toda a matemática aplicada, a função seno.
a função que descreve fenômenos que se repetem. Mas ainda existe uma pergunta interessante. Por que algumas ondas são mais altas e algumas são mais rápidas? E por que algumas aparecem esticadas enquanto outras aparecem compridas? No próximo vídeo vamos descobrir como modificar completamente uma onda alterando apenas alguns parâmetros. Valeu, pessoal! Até a próxima!